Olá, vamos mergulhar num processo que é simplesmente essencial para a durabilidade de quase tudo que a gente usa, a pintura industrial. Nossa análise de hoje é toda baseada num estudo sobre a utilização do método KTL em pinturas industriais, e ela foi pensada especialmente para quem é da engenharia e quer entender as tecnologias de ponta no tratamento de superfícies. Vamos começar? Bom, para entender bem o método KTL, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos conhecer o grande inimigo, a corrosão. Depois, vamos ver as etapas de preparação da peça, o processo elétrico em si e, claro, como se garante a qualidade e a sustentabilidade de tudo isso. E no final, a gente olha um pouquinho para o futuro. Pois é, tudo começa com ela, a corrosão, o grande inimigo silencioso da indústria. É um processo natural, sabe? Uma reação química e eletroquímica que acontece quando o metal entra em contato com o ar ou a água. Aí não tem jeito, o metal perde suas propriedades, vira ferrugem e compromete a integridade de tudo, desde carros até estruturas de prédios. Então, a grande pergunta é: como a gente luta contra esse processo que é natural, mas tão destrutivo? A principal estratégia é bem simples, na teoria: criar uma barreira. É impedir que o metal e o ambiente corrosivo se encontrem. E é exatamente para isso que serve o tratamento de superfície. E existem basicamente duas grandes frentes nessa batalha. A primeira é a de revestimento metálico, onde se usa um metal mais resistente, tipo zinco, para cobrir o aço. E a segunda, que é o nosso foco hoje, é a pintura. O objetivo final das duas é o mesmo: criar uma barreira, um verdadeiro escudo que protege o metal que está por baixo. Agora, um ponto que é crucial entender: não dá para simplesmente jogar a tinta em cima do metal e pronto. A qualidade do acabamento final, ela depende totalmente da qualidade da preparação da superfície. É o alicerce, sabe? É sobre ele que todo o resto do processo vai ser construído. E como se prepara esse alicerce? Bom, existem duas abordagens principais. A mecânica, que usa lixamento, jateamento, basicamente o atrito para limpar e criar uma textura que ajuda a tinta a grudar. E tem a química, que usa banhos específicos para tirar qualquer contaminação a nível molecular mesmo. O objetivo, no fim das contas, é o mesmo: ter uma superfície impecavelmente limpa e pronta para pintura. Olhando mais de perto o processo químico, a gente vê que é uma sequência muito lógica e poderosa. Primeiro, o desengraxamento tira os óleos que vêm do processo de fabricação. Depois, a decapagem usa um ácido para limpar qualquer tipo de óxido, como a ferrugem. E por último, a fosfatização. Essa etapa cria uma camada cristalina na superfície que funciona como uma âncora perfeita para a tinta e já dá uma primeira proteção contra a corrosão. Ok, com a superfície preparada, perfeitinha, chegamos ao coração da nossa análise, o método KTL. É uma forma super sofisticada e muito eficaz de aplicar tinta usando os princípios da eletricidade. Mas o que é KTL? O nome técnico é eletroforese cataforética. Parece complicado, né? Mas a ideia é a seguinte: é um movimento de partículas de tinta que estão numa solução com água, guiado por um campo elétrico. A peça de metal vira o polo negativo, o cátodo, e as partículas de tinta que têm carga positiva são atraídas por ela de um jeito quase irresistível. E aqui está a genialidade do processo. A peça é mergulhada no tanque de tinta e uma corrente elétrica é aplicada. Funciona como se fosse um ímã. As partículas de tinta com carga positiva são atraídas pela peça que está com carga negativa. Elas viajam pela água e se depositam na superfície. E o mais fascinante é que à medida que a camada de tinta se forma, ela vira um isolante. Isso força as próximas partículas a procurarem as áreas que ainda não foram cobertas. O resultado? Uma cobertura incrivelmente uniforme que chega até nos cantos mais difíceis de alcançar. A maior vantagem do QTL, sem dúvida, é a eficiência. Depois que a peça sai do tanque, ela passa por um enxágue num sistema que a gente chama de cascata reversa. Basicamente, toda a tinta que não grudou na peça é lavada e volta para o tanque principal. O resultado é uma recuperação de quase 100% da tinta. Isso significa muito menos desperdício, custos menores e um impacto ambiental bem mais baixo. É claro que um processo tão avançado não acaba só na aplicação da tinta. É fundamental ter um controle de qualidade super rigoroso para garantir que o acabamento atenda às normas mais severas de durabilidade e desempenho. E esse controle de qualidade é minucioso mesmo. Se usam equipamentos como o rugosímetro para checar a preparação da superfície. A espessura da camada de tinta é medida com uma precisão incrível. E o mais importante, a peça passa por testes de corrosão acelerada,
Um dos mais famosos é a câmara de névoa salina, que simula anos de exposição a um ambiente super agressivo em questão de horas ou dias. Além da eficiência toda, a indústria moderna tem uma responsabilidade ambiental enorme. Processos químicos como esse geram resíduos, e eles precisam ser tratados com o máximo de cuidado possível. É aqui que entra o tratamento de efluentes. Todos os resíduos líquidos dos banhos químicos passam por uma estação de tratamento. Lá, compostos bem perigosos são neutralizados quimicamente. Isso garante que a água que volta para o meio ambiente seja segura e esteja dentro de todas as leis. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Vamos juntar as peças e entender o que o método KTL realmente significa para o futuro dos acabamentos na indústria. A conclusão do trabalho que inspirou nossa conversa é bem clara e direta. O KTL não é só mais um jeito de pintar. É uma técnica de ponta, que define um padrão de qualidade e de eficiência para toda a indústria. Talvez a lição mais importante aqui é que o KTL é um sistema profundamente interdisciplinar. Ele une a engenharia elétrica para controlar a corrente, a química para formular a tinta e os banhos, a mecânica para projetar a linha de produção toda e a ambiental para cuidar do impacto. É um exemplo perfeito de como a engenharia de sistemas funciona na prática. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. O KTL é uma solução fantástica para os metais que usamos hoje, mas e os compósitos, os polímeros, as novas ligas metálicas que estão surgindo? Como vamos proteger esses materiais no amanhã? A busca pelo acabamento perfeito nunca termina, e o campo para desenvolver novas tecnologias é gigantesco. O desafio continua.